Iniciamos mais uma aula sobre análise de investimento, esta a parte 4. Nesta parte 4, continuamos com o estudo da taxa interna de retorno, mas vamos trabalhar um exemplo sobre essa parte de taxa interna de retorno. Então, nesse exemplo 1, um investidor possui duas alternativas para a aplicação de um capital durante um ano. A primeira requer um capital inicial de R$ 12.000 e com retornos mensais de R$ 1.220. A segunda requer um capital inicial de R$ 16.000 e com retornos trimestrais de R$ 4.305. Qual é a melhor opção numa época em que a taxa de mercado, ou seja, a taxa de atratividade, é de 2,8% ao mês? Bom, na resolução, então, primeiro a gente precisa organizar os fluxos, organizar os diagramas de tempo, para a gente entender melhor o que a gente vai estar calculando. Então, na primeira situação, nós temos um valor inicial de R$ 12.000, negativo, estou investindo esse valor, depois com retornos mensais de R$ 1.220. Na segunda situação, então nós temos um investimento de R$ 16.000 com retornos maiores, porém trimestrais, de R$ 4.305, ou seja, a cada 3 meses, a cada trimestre, um retorno de R$ 4.305. Vamos aos cálculos. Então, na primeira situação, nós vamos utilizar o cálculo do VPL, utilizando a taxa de 2,8%, ao mês, no caso. Então, indica os valores, o inicial negativo de 12.000, depois todos na sequência 1, 2, 3, 4, sem faltas, todos os meses tem, com um valor de R$ 1.220, dividido pelo 1 mais a taxa, que é 0,028, dividindo a taxa por 100, com um período a cada mês. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente até o 12. Então, o que a gente faz primeiro? Soma-se esses valores, ali do interno. Tá? Depois que soma aqui todos os valores de baixo, calcula-se as potências. Tá? E aí teremos aqui, então, todos os valores calculados, 1.028 na 1.028, 1.028 na 2, 1.0568, 1.028 na 3, 1.0864 e assim sucessivamente calculamos todas as potências. Feito isso, o que a gente faz? Faz os quocientes, vai dividindo todos esses valores conforme os resultados que encontramos das potências. E aí teremos então o 12.000, aí dividido aqui na primeira parte, na segunda, no primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto mês, quinto mês, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º. Feito isso, soma-se as partes positivas, que estão aqui, teremos então 12.290. Com o 12.000 inicial negativo de investimento, o que vai nos gerar? Vai nos gerar então um VPL de R$ 290,16. Se nós analisarmos individualmente esse primeiro fluxo, entendemos sim que ele é um bom investimento, esse determinado fluxo, mas a gente precisa fazer a comparação para ver qual o melhor, Então, vamos primeiro calcular aqui na HP. Então, como que a gente faz? Utilizando a questão do VPL, coloca o 12.000 CHSG CF0 menos 12, depois o 1.220 GCFJ aqui no primeiro mês, e aí a gente calcula todos? Não precisa calcular. A HP ela tem um retorno do seguinte: como são repetidos os valores, tá? Basta eu colocar então o 12 GNJ, que ele coloca na sequência. São 12 parcelas, então tu informa o primeiro valor e informa quantas dessas aqui são. São 12. Então eu indiquei 12, indico a taxa 2,8i, e aí aperta o FNPV, o VPL, e aí calcula o VPL de 290,16. Agora observando aqui com HP para ficar mais fácil da gente entender, então o que a gente faz? Coloca o 12.000 CHS, então 12.000 CHS G CF0, indica o 12.000 negativo aqui. Depois, coloca o 1.220,
1.220, G, CFJ, indica o 1.220. Agora o que a gente faz? Vai indicar quantas de 220 são. São 12. Então coloca 12, G, NJ. E aí o que vai aparecer? Vai aparecer o 12 aqui. Agora a gente precisa indicar a taxa. 2,8 e indica a taxa. Depois o F e o NPV. Então está aqui o NPV. Certo? E aí vai nos informar então o 290 com 16. No segundo fluxo, então a gente tem esse segundo fluxo aqui. O que a gente vai fazer? Aqui a gente precisa indicar os valores, aqui para efeito de VPL, pegar só os valores que eu tenho, né? Não precisa informar o zero, diferente quando a gente faz com HP. E aí faz as devidas substituições, coloca 4.000, o menos 16.000 aqui na frente, 4.305 aqui no terceiro, né? Está indicado aqui no terceiro, esse aqui no sexto, esse no nono e esse no 12º, certo? O que a gente faz agora? Soma-se a questão das taxas, vai ter isso aqui, calcula-se as potências da parte de baixo, tá? E aí vamos encontrar aqui o 1.028 na 3 vai dar 1.0864, 1.028 na 6, 1.1802, 1.028 na 9, 1.2821 e 1.028 na 12, 1.3929. Faz o quociente, tá? Teremos então, dividindo aqui 4.305 por 1.0864, 3.262,63, faz o quociente, vai dar esse valor, o quociente o 3.257,77 e o quociente aqui 3.090,67. O que a gente faz agora? Soma-se esses valores positivos, vai dar 14.058,76, com a diferença do menos 16.000, ou seja, deu um valor negativo esse VPL de 1.941,24, ou seja, já sabemos de antemão, então, que o outro projeto que deu positivo, ele é melhor que esse aqui. Bom, na HP, o que a gente vai fazer? Aí no caso aqui, gente, nós vamos indicar o 16.000 CHSFJ, né? E nós precisamos informar os que estão zerados, né? Então vou colocar o 0 GCFJ, que é referente ao período 1. Aí eu posso indicar que são dois zeros na sequência, que é o 1 e o 2, né? Então o 2 GNJ, poderia botar o 0 GCFJ, que também contaria como o período 2, né? E depois, aí indico o 3, 4.305 GCFJ, 4.000 vai dar o 4.305, e aí a gente faz a mesma coisa, né? Aí no caso, o 4 vai ser o 0, o 5 vai ser o 4 e o 5, indicando, né? E depois encaixa o 6. Depois, o 7 é 0, o 8, eu estou indicando, na verdade, o 7 e o 8, e o 9 indica o valor. Depois, o 10 é a mesma coisa, o 11 é a mesma coisa, e aí o 12 para fechar esse valor. E aí, por fim, indicamos a taxa, né? O 2.8i, e aí calcula-se o NPV, então vai dar menos 1.941,28. Então, utilizando aqui a HP, tá? Vamos informar então aqui o 16.000 CHSG CF0, né? Então vou botar o 16.000 CHSG CF0, vai dar o menos 16.000. Depois, aí eu vou indicar o 0 aqui, né? 0 G CFJ vai dar o 0. Vou informar que são duas parcelas aqui que vai ficar 0, né? Então o que eu faço? Coloco o 2, o G NJ, certo? E aí vai formar o 2, ou seja, já informei os dois valores zerados aqui. Depois agora indico 4.305 G CFJ, vai dar aquele ali. Depois eu repito esse mesmo processo 4 vezes, né? Coloco o 0 G CFJ, né? O 2 G NJ, tá? Depois 3.405 G CFJ. Depois 0 G CFJ,
depois 2GNJ, né? Depois 4.305 GCFJ, depois 0GCFJ, o mesmo processo com o 2GNJ, né? Fecha o 11º mês, e aí depois o 4.305 GCFJ indica o 12º mês. Informamos a taxa, 2,8, e calculamos o nosso VPL. Então, F NPV. Então, vai dar menos 1.941,28. Então, temos que, no caso aqui, calculando o primeiro fluxo, chegamos a esse valor de 290,16. Sabemos que esse fluxo é um fluxo positivo, no caso, né? E esse aqui, então, um fluxo que não valeria a pena porque ele deu um valor negativo, certo? Logo, a melhor alternativa é a primeira, pois teve um VPL positivo, que é o que a gente falou ali. Ao fazermos uma análise sob o ponto de vista da taxa, verificamos que a taxa de 2,8% ao mês, que é a taxa de atratividade, a taxa de mercado, é boa na primeira alternativa, certo? Porém, na segunda não, porque eu utilizando a taxa de 2,8%, aqui deu negativo. Teria que ter uma taxa diferente, né, para ter uma boa taxa interna de retorno. Então, nesse caso aqui, sim, seria uma boa taxa, essa taxa de 2,8%. Encerramos então mais uma aula sobre análise de investimento. Esta é a parte 4 e até a próxima.